Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui. Agradecendo muito aos mentores dessa casa, agradecendo muito a presença de cada um, a cada um que também está nos assistindo de casa, transmitindo uma boa corrente aqui para todos nós, nesse período diferente, né? Não vamos dizer que é um período difícil, é um período diferente. É difícil, uma palavra difícil, né? Vamos dizer assim. Não é uma coisa agradável. Então, é um período diferente que a gente está passando para a gente refletir, utilizar o nosso tempo da melhor maneira possível, nesse estudo que me foi passado para fazer. E eu pretendo transmitir esses ensinamentos aqui também para uma reflexão maior, né? Porque, caso contrário, não adianta nada a gente ficar aqui falando, se isso não tiver alguma coisa que vá tocar em cada um de nós aqui, que possa refletir e utilizar esse conceito. Então, o estudo dessa noite é relativo ao tempo, que às vezes ele pode ser um conceito abstrato, como pode ser um conceito preciso. Eu vou procurar fazer uma reflexão utilizando as duas coisas, um conceito abstrato do tempo e um conceito objetivo, né? Deixa eu puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, eu sou engenheiro, então vamos botar o tempo numa metodologia, num processo, e até mostrar como é que a gente pode aproveitar o tempo em termos de números, certo? Da melhor maneira possível. Uma frase que nos traz Emmanuel, pela palavra de Chico Xavier, 1984, esse livro Agora é o Tempo, que eu utilizei esse livro para fazer essa reflexão do estudo dessa noite. Ele nos traz exatamente esse conceito aqui. Deixa eu botar meu óculos, senão não vai sair nada de leitura. O tempo voa e todos aspiramos a encontrar, na menor parcela de tempo, a informação ou esclarecimentos rápidos. Nós temos pressa. Que nos ampare nos estreitos pedaços de tempo de que dispomos, de modo a saber como aproveitar o tempo nas conquistas espirituais que se nos fazem necessárias. Aquela máxima que Cristo nos ensinou, nós temos que guardar aquilo que a ferrugem não come. Então, o tempo tem que ser aproveitado nesse sentido. Os nossos esforços têm que ser nesse sentido. Então, essa palavra que nos traz Emmanuel nesse livro, acho que ela é bem pertinente para essa introdução do assunto que nós vamos abordar hoje. Como referência para aqueles que querem se aprofundar no estudo, além do livro que eu citei, que é o Agora é o Tempo, né, de Emmanuel, temos também dois outros livros aqui que são bastante interessantes quando a gente começa a falar de tempo. São trazidos pelo doutor Alírio Cerqueira Filho. Um é Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, onde ele nos ensina técnicas de autoconhecimento, que basicamente o autoconhecimento vai nos levar a uma otimização do nosso tempo. E outro é a cura espiritual da ansiedade, que a ansiedade também é uma consequência do tempo, dentre outras coisas. Certo? Então, essas três referências aqui para quem se interessar em aprofundar no estudo, quiser estudar um pouquinho, porque aqui eu volto a dizer, é 1 hora só de palestra, às vezes um pouco menos, não dá para a gente se aprofundar tanto. Então, o estudo, a reflexão, ela pode ser feita individualmente por cada um. Para a gente aquecer as nossas turbinas e concentrar, fazer o nosso foco nessa reflexão, eu gosto sempre de trazer uma música que é para ligar a gente, para poder a gente acordar. E, mais uma vez, eu trago uma música de Renato Russo, onde ele fala do tempo perdido. Quem nunca percebeu essa música, dá uma concentradinha agora, dá uma olhada na letra dela e vê se ela não te toca em alguma coisa. Acho que está sem som. Rafael. Temos
nosso sangue amargo e tão sério de selvagem, a tempestade que chega da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Agora, o que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, jovens, tão Se prestar atenção na letra, ela diz muito, né? Apesar de ser aparentemente simples. Ele começa aqui: todos os dias quando acordo, eu tenho todo o tempo do mundo. Isso, Chico Xavier já nos trouxe isso. A gente não pode voltar no tempo, fazer um novo passado. A gente tem todo o tempo para fazer um novo futuro. Ele puxa aqui um pouquinho também de Santo Agostinho, questão 919A do nosso Livro dos Espíritos, onde antes de dormir eu lembro tudo que eu fiz durante o dia e esqueço aquilo que não interessa para seguir em frente, né? Sempre em frente, certo? Aqui também ele mostra o esforço, o nosso esforço aqui em querer evoluir, né? O nosso esforço é sagrado, é muito mais belo que um sangue amargo. Quer dizer, ele demonstra todo esse conceito. A gente tem que usar o nosso tempo para pensar numa evolução. E o nosso tempo aqui, cada um tem o seu tempo. Isso é individual de cada um. A gente não pode querer acelerar os outros. E cada um de nós tem o seu próprio tempo. Então a gente tem que encaixar tudo dentro do seu tempo. E aqui ele fecha que nós somos tão jovens, que demonstra a nossa imaturidade como espírito ainda. Nós estamos evoluindo, nós somos imaturos como espírito. Somos jovens, mas a gente vai chegar se a gente não considerar o tempo como um tempo perdido. Então, achei isso aqui muito relevante para a gente mergulhar agora no estudo que a gente vai fazer aqui hoje. E como é que nós estamos utilizando o nosso tempo? Como é que cada um de nós está utilizando o tempo? Cada um consegue fazer essa avaliação? Eu acho que é muito bom a gente pegar dentro do livro de Kardec, O Céu e o Inferno, vamos pegar os depoimentos que ele coletou sobre isso, né? Quais os depoimentos que tem no Céu e Inferno? Sobre o que cada um fez com o seu tempo. Vamos primeiro saber o que fizeram os espíritos felizes. O exemplo aqui é Maurice Contran. O que ele fala para a gente?
o tempo que passou não foi sem proveito, e hoje eu me felicito de não o ter perdido. Olha só o que o Espírito Feliz traz para a gente como lição. Não perdeu o tempo dele, ele fez o que tinha que ser feito. Consciência tranquila. Um espírito mediano. Joseph Bré. Eu espio a minha descrença, porém, grande é a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter aproveitado melhor o tempo aí na terra. Então, um espírito mediano lamentando que ele poderia ter feito mais e aproveitado melhor o tempo. E um espírito sofredor, o que ele nos traz como experiência dele? Augusto Michel, ele fala que está livre, mas ainda não espiou. Porque ele precisa que repare o tempo perdido se não quiser prolongar os sofrimentos. Então, 3 depoimentos. Se a gente fosse fazer, o que há de comum nesses 3 depoimentos? O primeiro é que ele não perdeu o tempo. Certo? E os 2 últimos aqui, melhor ter aproveitado e tempo perdido. Quer dizer, perdemos tempo. Se a gente parar a pensar, a gente perde tanto tempo com coisa que não tem o menor sentido de perder tempo. E aqui nada melhor que esses 3 depoimentos que Kardec nos traz no céu e inferno, para a nossa reflexão. Certo? Indo adiante, naquele livro que eu citei no início, o Agora é o Tempo, o que Emmanuel também nos diz? Ontem foste o que eras, já foi, não tem como mais. Amanhã é consequência do que fizemos hoje. Tudo que a gente faz hoje reflete no futuro. Hoje é o que nós somos, então o hoje é que nós temos que estar concentrado. Correto? Então o hoje é que a gente não tem que perder tempo. Aproveita agora para realizar o bem que deves e já podes fazer. Pode fazer? Faz. Não adia. Vai perdoar alguém? Faz. Vai fazer algum ato? Faz. Não adia, age. E aqui eu também trago uma coisa interessante para ilustrar. Esse filme, acho que é do início dos anos 90, O Feitiço do Tempo, Groundhog Day. Ele é um filme interessante. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu não dei muita bola, achei até um filme chato, bobo. Mas depois, quando a gente começa a refletir sobre o filme, esse filme nos traz o seguinte, esse filme, vou resumir a história. O Bill Murray, o personagem dele, ele acorda todo dia, no mesmo dia, na mesma hora. Todo dia, quer dizer, todo dia é aquele dia. Então ele vai vendo os mesmos fatos sob diferentes óticas e vai melhorando aquilo ali. E ele vê o quanto que ele pode aproveitar o tempo dele, ao invés de não dar muita bola para certas coisas. Então, quem tiver a chance, vê esse filme, dá uma olhadinha nesse filme e reflete nesse sentido. A gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode fazer um pouquinho naquele nosso dia. E aquele pouquinho, eu vou mostrar aqui em termos matemáticos, como aquele pouquinho faz uma diferença brutal no final. Bom, cada um de nós aqui, nós temos essa plaquinha de orientação. Quero viver do passado, quero viver no futuro e quero viver no presente. Não tem outra opção para a gente. A gente está sempre pensando no passado, no futuro ou no presente. Ao pensar no presente, o que nós temos que pensar no presente? Nós temos que acreditar. Tudo que nós estamos passando aqui, nós temos que acreditar. Isso aqui acontece por algum motivo. E esse motivo vai passar, como bem colocou na nossa preleção, na nossa abertura, tudo vai passar. Então, vai passar. Então, tem que acreditar, agradecer sempre. A oportunidade que cada um de nós está tendo aqui encarnado é única para cada um de nós. Como bem diz Emmanuel, é um atalho que nós temos para a nossa evolução. Então, vamos aproveitar esse atalho que nos foi dado para a gente procurar essa evolução em cima de um trabalho, não é um trabalho monetário, é o trabalho do esforço moral, né, que nós temos que empreender. Muitas vezes aqui dentro do nosso ego bloqueia isso de alguma forma, né? E o nosso self quer expor esse trabalho, esse esforço moral, que é bloqueado pelo nosso ego. Então, esse nosso esforço também tem que ser feito no presente. A gente não faz o esforço no futuro,
O passado já foi, a gente não vai consertar. Então, isso tudo é feito no presente. Isso aqui também, isso vem bem a calhar com a atual conjuntura que nós temos. Nós temos que ser positivo. Positivo elevando a energia, pensando que aquilo vai passar. Aquilo faz parte da minha evolução e eu vou fazer desse limão uma limonada. Então, isso é que nós temos que entender. Que quando a gente começa a viver muito no passado, é lógico, a depressão tem um efeito químico, tem outros efeitos, mas ela acaba abrindo uma porta para uma depressão. Ah, isso no passado era bom, isso era assim, assado. A gente começa a viver de passado, a gente pensa numa depressão. E se a gente for viver no futuro, a gente vai ser ansioso. Então nós temos que viver o presente para ter um futuro melhor. E corrigir o que a gente não fez certo no passado, corrigir no presente. Então essa é a lição que nós temos que ter dentro do tempo. Certo? Ansiedade e depressão. Não quero saber. Eu acho que aqui eu posso até puxar a fila. Quem que não é ansioso aqui? Né? Tem uma coisa que vai acontecer no final de semana, na semana ou no mês que vem, e está ansioso, está ansioso, está ansioso. Se a gente controlar isso e passar a viver o presente, com certeza a ansiedade vai ser um pouquinho melhor. E esse pouquinho vai fazer diferença a longo prazo. Certo? É o que nos diz Joana, no livro Vida Feliz. Ela nos traz exatamente isso muito bem sintetizado. A tua ansiedade, o teu receio, não vai alterar o curso das horas. A gente ficar pensando demasiadamente no futuro não vai fazer com que o futuro aconteça logo. A gente acaba esquecendo de viver o presente. Vamos aguardar o que há de suceder sem que te imponha o sofrimento desde véspera. Preocupação. O que é preocupação? Preocupação é uma ansiedade. Nós estamos preocupados. Você está previamente ocupado com alguma coisa. Não serve para nada. Estou preocupado com uma coisa que vai acontecer no futuro que eu não tenho controle. Então, Joana nos traz isso aqui. Não vamos impor sofrimento desde a véspera. É difícil, né? Mas ele é mais trabalhoso do que difícil. Dá trabalho. Nós temos que se esforçar contra o que o nosso ego está fazendo a gente seguir. Vamos falar um pouquinho de matemática, né? Bem simples aqui, vamos viver o presente. Então, falando de matemática, que é uma coisa que, saindo um pouco da área abstrata, como é que eu melhoro, como é que eu faço o tempo? Vamos ver aqui, matematicamente falando. Utilizando o número 1, que é o número neutro em multiplicação, é um número neutro, se a gente não fizer nada, todo dia, passar um ano inteiro, que é uma condição extrema, sem fazer nada o ano inteiro, não fiz esforço nenhum para melhorar, não fiz nada, não ajudei ninguém, não fiz nada. Se a gente pegar esse número 1 e elevar a 365 dias no ano, no final nós vamos ter o quê? 1. Não andamos, ficamos parados. Vamos ver o outro extremo. Se a gente melhorar 1%, 1% é muita coisa? Acho que não. Quanto é 1% de um dia? Quem é que consegue fazer essa conta rapidinho aqui? 1% de um dia, pouco menos de 15 minutos. 14 minutos e uns quebrados, certo? Se não estiver errado, dá mais ou menos isso. 15 minutos de um dia. Se a gente não conseguir se dedicar para pensar numa melhoria, o que eu posso melhorar? Qual é o esforço que eu tenho que fazer? Olha só, se a gente gastar 1%... Vamos lá. Se a gente gastar 1% por dia, em um ano, 1,01 elevado a 365, isso dá um número 37 vezes maior. Não é muita coisa, certo? O esforço aqui de 1% não é muita coisa, mas olha o ganho que se tem no final. E também, o Livro dos Espíritos nos mostra isso na questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. Ele não diz depende. Não é disso, depende do que você está fazendo. Não, mais ou menos. Não, é sim. E, por vezes, fazendo esforços bem pequenos. 1% é bem pequeno, certo? Muito pequenininho. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre nós fazem esforços. Quer dizer, eu botei aqui matematicamente uma coisa que não tem como negar. Matemática é a linguagem universal, a linguagem de Deus, né?
Se Deus vai se expressar pela gente, a única linguagem não vai ser inglês, não vai ser francês, português, ele vai se expressar matematicamente. Existem várias formas que a gente comprova Deus por matemática. Então está aqui, ele coloca isso aqui. Olha só, 1%. É difícil, gente, 1%. Dedicar 15 minutinhos do dia é difícil ou é trabalhoso? Vamos fazer essa reflexão, né? Se for trabalhoso, vamos empreender o esforço para dedicar isso. Então, vamos lá, otimizando o tempo, né? A gente fala muito do tempo, como é que a gente otimiza, a gente está sempre na pressa, igual o coelho da Alice, né? Sempre na pressa, o tempo correndo atrás da gente, a gente corre atrás do tempo. Como é que a gente otimiza o tempo? O que é que nós temos, na verdade? É falta de tempo ou falta de priorização? Quem é que consegue refletir isso aí? É falta de priorização, certo? Então, na realidade, nós temos falta de priorização. A gente não tem falta de tempo. A gente não pode chegar, não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo de fazer aquilo. Não, você não tem prioridade, você não está dando prioridade. A gente não está dando prioridade para aquilo no momento. Falta de tempo não é desculpa. Deus nos deu o tempo, uma conta bancária enorme. Gaste. Então, não é falta de tempo, é falta de priorização. Como é que a gente prioriza isso aí? Vamos lá, como é que a gente pode priorizar? Vamos descer um pouquinho mais. Priorizar é a gente ter um critério. Eu vou elencar um critério, eu vou classificar aquelas atividades naquele período de tempo e vou priorizar. Isso aqui eu faço primeiro, isso aqui eu faço depois, isso aqui eu faço se der tempo, né? E vou priorizando as atividades. E o que seria esse critério? Vamos lá, critério baseado em quê? Importância. Qual é o objetivo? Eu vou fazer aquilo para quê? Por que eu vou fazer aquilo? Qual é a urgência? É lógico, eu estou doente, eu tenho que correr no médico, então eu vou priorizar a minha ida ao médico para tratar daquela doença, porque é uma urgência. Qual o impacto daquela minha atividade? O que aquilo vai ocasionar? Vai ocasionar em mim, vai ocasionar em outros? E daí nós vamos priorizando o que nós temos que fazer, né? Porque é muito mais fácil a gente dar uma desculpa do que a gente empreender um esforço para fazer uma priorização. Às vezes a priorização pode afetar outros, como pode afetar o nosso interesse do momento, né? Muitas vezes nós temos que estudar para uma prova, eu preferia estar jogando futebol. O que você quer da vida? Você quer estudar ou você quer jogar futebol? Se você está priorizando jogar futebol e não estudar, depois você vai arcar com a consequência da sua priorização. Alguma dúvida aqui, gente, quanto como priorizar, o que fazer para priorização? Esse senhor aqui, equilibrando os pratos. Sempre que a gente não souber o que priorizar, procura ter essa imagem na cabeça aqui, do equilibrista dos pratos, que todo mundo já viu aqui, acho que ninguém deixou de ver num circo. Aquele sujeito, né, que fica rodando os pratos vão caindo. O que ele faz aqui? Ele estabelece exatamente o foco, onde é que ele vai concentrar o esforço dele. E, basicamente, são dois fatores, importância e controle. É importante e eu tenho controle. Se eu não tenho controle, eu não posso fazer nada. Pode ser até importante, mas se está longe do meu controle, eu não vou fazer isso. Então, o foco está aqui. É importante e eu tenho controle. E é o que ele faz aqui. Certo? Ele gira o prato, aquele lá está tranquilo, aquele está caindo, aquele é importante, eu tenho controle. Ele vai lá e gira o prato de novo e mantém estabilizado tudo. Então, com esses dois conceitos aqui, a gente já consegue criar um critério. O que é importante e o que está no meu controle. E com isso eu faço o meu foco no meu tempo. Vários de nós aqui, nós temos que dividir o nosso tempo com o filho, dividir o nosso tempo com a casa, com o cachorro, com o que seja. É importante? Está no nosso controle? Está. Então vamos trabalhar essa prioridade, esse foco. Ao invés de dispersar a prioridade, simplesmente é muito comum, é natural da gente dar aquela desculpa, né? Não tenho tempo. Quer dizer, o tempo está aí. Para a gente adiantar aqui, metodologias, né? Bacana, você falou tudo certinho, metodologia. Tem gente que pensa em metodologia, estuda
e desenvolve e coloca documentada. Eu vou aqui mostrar duas metodologias, que elas são metodologias de autoconhecimento e de engajamento. Engajamento é quando você vai realmente fazer alguma coisa. E metodologia de autoconhecimento, que é importante para a gente priorizar o nosso tempo. Se a gente não se conhece, como é que eu vou priorizar o que eu tenho que fazer? Se eu não me conheço, eu não sei o que eu faço. É o que eu gostava de dizer lá no Brasil, que era, se você não sabe para onde vai, você pega qualquer ônibus e reza para o ônibus, vai para o lugar que você acha que é conveniente. Né? Então, nós temos que saber o que a gente quer. Essas duas metodologias, como eu disse, elas têm por base o autoconhecimento e o engajamento. Elas são muito semelhantes, bastante semelhantes uma com a outra. E, inclusive, eu acho que uma é consequência da outra, porque uma foi criada anteriormente que a outra, e quem utilizou uma delas se aprofundou no que foi desenvolvido. Então, são duas técnicas que eu vou aqui abordar junto com os senhores, junto com a turma que está aqui e que está aqui online também. Uma é a técnica parda, certo? E a outra é o loop ODA. O loop ODA ele foi desenvolvido por um coronel da Força Aérea Americana nos anos 50. É uma metodologia de engajamento. Ele era piloto de guerra, né, de caça americano, chamado John Boyd. Então, ele queria orientar os pilotos como é que eles chegavam no momento de engajamento, de combate, o que eles tinham que fazer. Você imagina um piloto num caça, vindo 3, 4 aviões inimigos contra ele, ele tinha que otimizar o tempo dele. O que eu vou fazer primeiro? O que eu faço? Eu engajo aqui, engajo ali? O que eu faço? Então, essa é uma técnica que ele desenvolveu, o ODA, que basicamente é observação, orientação, decisão e ação. Então, você, ao entrar num campo de combate ou entrar num campo de luta, ele vai observar, ele vai se orientar, o que eu tenho que fazer, ele vai decidir o que fazer e vai fazer. Então, é isso aqui, para e passo. Se a gente botar isso aqui no nosso dia a dia, tal qual a técnica parda vem de percepção. Agora, me deu branco do ar. Eu vou botar adiante. Acho que é aceitação, reflexão, decisão e ação. Então, são mais ou menos semelhantes. A técnica parda está muito bem documentada num dos livros do Dr. Alírio, que eu mostrei no início, aquele A Psicologia à Luz do Evangelho. Está muito bem documentada, delineada, focando o autoconhecimento. E essa técnica ODA tem vários livros, que se eu fosse listar a quantidade de livros, vocês fizerem uma busca, vão achar detalhamentos dela. Eu vou procurar resumir isso aqui. Então, é basicamente 4 letrinhas que a gente tem que ter na cabeça. Se não lembrar da parda, lembra da ODA. Eu vou priorizar meu tempo. Eu vou observar, eu vou me orientar, eu vou decidir e eu vou agir. 4 passozinhos. Não é complicado. É relativamente simples se a gente praticar. Certo? Bem mnemônico esse nome. E como é que seriam os passos em cada uma dessas etapas que é apresentada a técnica parda e a técnica e o ODA loop? Primeiro, observação ou percepção. São quase sinônimos, certo? O que nós vamos fazer numa observação e numa percepção? O que teria para ser feito? Primeira coisa, internamente, é o autoconhecimento. Eu tenho que mergulhar para dentro de mim e tenho que entender o que eu sou. O que está me bloqueando de fazer determinada coisa. Externamente, qual o ambiente que a gente se insere? Né? A gente, como bem colocou também na nossa abertura, a gente não é ermitão, a gente não está vivendo isolado. A gente está inserido dentro de um ambiente. E aquele ambiente influencia, quer queira, quer não. Não pode servir como desculpa, porque internamente nós temos que identificar o que nós somos, o que a gente quer para a gente. Aceitação e reflexão, elas poderiam ser integradas dentro da parte de orientação. Orientar, né? Pegar um rumo. O que eu posso fazer? A gente tem limitações. Várias limitações. Limitações físicas, limitações mentais, limitações, às vezes, de tempo. Né? Não adianta querer que você me peça para ir à Lua amanhã. Ninguém vai conseguir ir à Lua no dia seguinte. Eu não posso fazer isso.
o que é possível fazer. Então, o que eu posso fazer, o que é possível fazer. Então, quando eu falei antes sobre 1%zinho, 15 minutinhos, é que eu gosto de falar quantas páginas de um livro a gente consegue ler em 15 minutos. 4, 5 páginas, até mais. Dessas 4, 5 páginas, se você gerar uma reflexão, já vai te ajudar em alguma coisa a melhorar. Em 15 minutos, você pode ligar para alguém e perdoar uma pessoa. Em 15 minutos. Né? Vai dar trabalho? Vai. Pode dar até uma certa orgulho ferido? Vai. Mas vamos em frente. Isso vai melhorar? Vai, 1%zinho. Né? Decisão, que seria a letra D de ambos as técnicas. Decidir o que fazer. O que eu vou fazer? Não adianta a gente ficar aqui, como eu falo, a gente está aqui vendo a palestra, a gente vai ler um livro, mas se aquilo não tocar a gente de forma que a gente gere uma ação, aquilo vai se perder. Então, tudo que a gente absorve de alguma forma, seja de bom ou de ruim, nós temos que ter uma reação, tem que provocar uma reação em nós, tem que fazer com que nós decidimos alguma ação, senão vai morrer, não vai seguir em frente. Então, é decidir o que fazer, e aqui o ponto, priorizar e planejar. Vou fazer isso primeiro, depois eu faço aquilo, depois eu faço isso, e assim por diante. E o último deles, né, não menos importante, que é agir. Senão vai ficar só aquele cara que fica só dando ideia. Né? Não pode ser só o sujeito da ideia. Tem que ser aquele cara da ação. É o que vai exatamente, então, eu vou lá, vou morder isso aqui, vou abraçar isso aqui e vou fazer isso aqui. Certo? Então, esses 4 passos ou 5 passos da técnica parda, eles são aparentemente simples, mas tem que ser praticado. Né? Nós temos que ter um esforço nosso de praticar isso, se tiver com dificuldade de priorizar o tempo. Tem gente que não tem dificuldade de priorizar o tempo. A pessoa consegue se programar, consegue se colocar dentro daquilo, porque a pessoa tem um autoconhecimento bom, capaz de levar ela a saber exatamente o que ela pode fazer, o que ela quer fazer. Certo? Não só em termos da gente melhorar, como ajudar outros a melhorarem. A gente não pode também só se fechar no casulo, só eu que vou melhorar e o mundo que fique para lá. Não, temos que poder ajudar alguém, ensinar alguém, falar alguma coisa, ajudar, como eu falei, pegar um telefone, ligar para alguém que está muito tempo sem ver, né? Liga, dá uma força. Né? Quantas pessoas trabalham naquele apoio aos alcoólicos anônimos, no apoio ao suicídio? Né? Você pode fazer alguma coisa, ajudar sempre dá. Certo? Alguma dúvida aqui nessas fases aqui? Nessa técnica, parda é um nome mnemônico, ODA também é um nome mnemônico, que cada um quer dizer, ele basicamente se sobrepõe, né? Então, não há desculpa para a gente não fazer isso, não há desculpa. Né? A desculpa da falta de tempo, a desculpa da falta de priorização, isso aí é mais fácil do que a gente fazer um esforço. Alguma dúvida aqui, gente? Pode levantar o braço aqui e perguntar. Né? Bom, essa otimização de tempo a gente vive todo dia. Então, o nosso processo de vida é um processo contínuo. Né? Ninguém vai interromper a vida agora e parar e ficar deitado na cama. É um processo contínuo. Então, essas 4 fases ou 5 da técnica parda, elas são contínuas. Não é que eu vou fazer isso e não faço nunca mais. Fiz a minha planejamento do mês e não faço. Não é bem assim. A gente tem que estar sempre observando, né? É aquele negócio, nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Quer dizer, a gente tem que ver mais, escutar mais e falar menos. Você está vendo? Observa. Olho, ouvido. A gente observa e daí a gente se orienta, decide e age. Observa, orienta, decide e age. O que também não impede de cada uma das fases elas retroalimentarem essa sua observação. Vamos lá, você decidiu uma observação, você observou um fato, vai melhorar, entendi, vai começar a se orientar por onde é que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, eu tenho que me organizar. E você pode ver, não observei isso aqui, volta para a observação. Observa de novo, orienta. E daí isso vai facilitar a decisão, como também na hora que você decidir uma coisa, me falta recursos para
para ir adiante, você volta para sua observação e tenta repriorizar. Então, isso aqui é uma coisa permanente. E só a prática vai nos fazer isso. Quando a gente senta e sabe o que tem que fazer no dia, quer dizer, o autoconhecimento do que eu tenho que fazer no dia, e que aquilo vai me levar a alguma coisa, isso tem que ser feito de uma forma metódica, para aqueles que não sabem ainda otimizar o tempo, que eu acho que afeta 99% de todos nós aqui. Eu não conheço, nessa minha vida aqui toda, eu não vi ninguém que não chegasse, não, eu otimizo o meu tempo. Quando a gente vai ver, não é bem assim. Não é bem assim. Então, isso aqui... Oi, Lívia. Priorização. Eu cheguei à conclusão de realmente eu sei muito pouco. Aí eu comprei um livro chamado Time Management for Dummies. Nossa, eu aprendi de alguma forma. Sim. Então, eu não sei se saiu... 101. 101, né? Não vou, acho que o pessoal que está online não deve ter escutado a sua pergunta. Eu vou falar aqui. Nos foi trazida uma pergunta aqui, não foi trazida uma observação que queria... Não, seu nome não, vai ficar anônimo. Totalmente anônimo. Totalmente anônimo. Mas que priorização é uma dificuldade. Existem vários livros que abordam a técnica de priorização. E priorização é uma coisa que eu coloquei ali. Se a gente focar duas coisas, já é um bom passo, né? Focar o que é importante, o que está no meu controle, o que eu posso fazer. Eu posso fazer aquilo, está no meu... É importante, então faz. Prioriza aquilo ali, né? Tem várias outras formas de priorização, né? Que é aquela que é falado que é o FIFO, né? First in, first out. Quem entrou primeiro é o primeiro que sai. Às vezes também é uma priorização. Tem várias formas. Também tem aquele last in, first out. Depende, né? Tem várias formas de priorização. Nós temos que começar a pensar como eu priorizo. Porque a gente vai sempre pelo caminho, eu gosto de falar, nós vamos sempre pelo caminho mais curto. É mais fácil dizer que eu não tenho tempo. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. É mais fácil. É muito mais fácil. Todo mundo aceita essa desculpa. Porque todo mundo está ocupado hoje em dia. É difícil ver alguém ocioso hoje em dia. Todo mundo está ocupado com alguma coisa. Quem não está ocupado está procurando se ocupar. Então, a desculpa de não ter tempo é muito fácil. É na hora. E o pessoal e a nossa sociedade absorve isso. Eu tenho vários exemplos de trabalho que eu fazia, que eu gostava de falar isso aqui. A pessoa chegava, não tenho tempo. Eu falava, não tem prioridade, você tem tempo. Como é que eu posso te ajudar a priorização? Aí sentava com a pessoa e priorizava o que ele tinha que fazer. Ah, não tenho dinheiro para aquilo. Não, mesma coisa, você não tem a prioridade. Você tem quanto dinheiro? O que você quer fazer? Prioriza e vê o que dá para ser feito. Então é semelhante. A priorização é o que dá para ser feito. O que eu posso fazer, o que dá para ser feito. Certo? Então, se a gente evitar de gastar o esforço com a desculpa e gastar mais no foco, como a gente colocou naquele desenho, imagina aquele que equilibrava os pratos, né? Se ele ficasse dando desculpa, não, aquele lá eu não fiz porque eu estava vendo o outro, ia cair aquele prato, não ia? No final, aquele prato ia cair. Ele não pode dar essa desculpa, ele vai fazer aquilo e vai fazer outra coisa. Depois ele vai mexer nos outros que estão quase caindo, mas ele vai priorizar. Como eu falei, o piloto da Força Aérea, quando está no engajamento de combate, ele não pode dizer que não deu tempo de priorizar. Ele vai ser abatido, ele vai perder. Ele não pode, ele tem que orientar e priorizar. Vou fazer aquilo primeiro, depois aquilo, depois aquilo. Porque o tempo dele é muito restrito. Então, nós temos um tempo restrito. Nosso tempo, apesar de ser longo, ele tem suas limitações de tempo que vão nos obrigar a fazer uma priorização, né? E o tempo, ele é um presente, como eu falei, ele foi nos dado de graça. Ele foi nos dado de graça. Então, cabe a nós utilizar da melhor maneira possível. Alguma outra dúvida aí, gente? Alguma? Então, mais uma vez aqui do livro, né? Agora é o tempo. O que nos traz aqui Emmanuel? Nas mãos de Chico Xavier. E essa frase, essa passagem que tem no livro, ela é sensacional e ela resume
bem essa reflexão nossa do dia. Das riquezas que a divina providência lhe empresta, uma existe que ele não consegue armazenar. É o tesouro dos dias. A gente não estoca o tempo, né? A gente não vai estocar o tempo, não tem como, vou armazenar meu tempo para gastar depois, não tem isso. Toda criatura é obrigada a gastar as próprias horas, trocando-as por algo, benéfico ou não, depende do livre-arbítrio de cada um. Ao termo de cada existência no plano físico, os administradores das horas te perguntarão, naturalmente, que fizeste do tempo que o Senhor te confiou? Então você vai compreender, por fim, que o tempo é vida. Tem coisa mais valiosa que a vida, que nos foi ofertada aqui? Então o tempo, ele é exatamente isso, o tempo é vida. Então vamos utilizar o tempo da melhor maneira possível. E para utilizar isso, nada requer do que a gente pensar. Um esforço pequenininho, como eu falei, de 1%. Né? Não é uma coisa assim que vai matar ninguém. A gente fala, não tem tempo que eu trato, cuido dos filhos do dia inteiro. Uma hora a gente vai dormir, uma hora a gente vai cair na cama. Pega, em vez de ficar vendo Instagram, WhatsApp, às vezes são benéficos, mas não, na maioria das vezes não são. Pega um livro de cabeceira, 5 páginas e reflete, isso aqui é legal. Eu garanto que os nossos mentores vão orientar a gente o que a gente vai ler e vai trazer uma mensagem boa para a gente. Se a gente manter a fé e manter essa vontade de querer otimizar o nosso tempo. Obrigado, gente. Muita luz e paz para todo mundo.